Me fala aí, seu esquisito. Como o mel e o leite era usado na execução de um criminoso na antiguidade? Fica comigo até o final que você vai descobrir. O ser humano é o único animal que tem algum senso de justiça, e às vezes isso pode ultrapassar os limites da crueldade. Afinal, justiça pode ser uma coisa abstrata e subjetiva. Cada pessoa pode ter uma visão para isso, mesmo existindo leis para julgar certas questões e atos. E ainda existe o fato de que as leis também são passíveis de mudança. Então, podemos afirmar que a lei também comete erros. Mas aqui não estou falando das leis contemporâneas. Toda história teve um longo caminho para se tornar o que é hoje. E com certeza teve algumas coisas super estranhas que a raça humana cometeu. E em alguns lugares do mundo, talvez ainda continue acontecendo. A pena de morte é uma das coisas que acaba dividindo opiniões. Tem gente que é a favor e tem gente que é contra. Porém, esse tipo de julgamento que estou prestes a te mostrar é realmente brutal, macabro e surreal. A maioria te deixa até com vergonha da humanidade e um tanto aflito ao pensar no sofrimento das vítimas. E mais ainda, por ter sido praticado pelo animal que se julga evoluído. Vou trazer para você hoje uma lista das 8 penas de mortes mais cruéis da história. E já vou adiantando que a última é bem pesada. Depois você me diz o que acha delas aqui nos comentários. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ah, só uma ressalva. Esse vídeo não é recomendado para menores de idade. Se você não tem 18 anos, pelo menos, ou é sensível de alguma maneira, pode pular esse vídeo. Número 1. Touro de bronze. Preste atenção neste primeiro método de tortura e execução, que foi usado mais ou menos durante o ano de 406 a.C. Se trata de uma estátua de bronze com o formato e tamanho de um touro real, o que definitivamente seria suficiente para caber uma pessoa, além de 2 aberturas, uma no dorso, que seria mais ou menos ali perto das costelas, e na boca da estátua, com um mecanismo que lembra uma espécie de trombeta no seu interior, ligando a abertura à boca do touro de bronze. O condenado à execução era posto dentro do touro, e logo depois os executores ateavam fogo na parte de baixo da estátua. Conforme a temperatura ia subindo e o ar ia se acabando, o condenado, tomado de desespero e sem oxigênio, começava a procurar uma maneira de continuar respirando, e a única abertura para isso se ligava à boca do touro de bronze. A vítima, tomada de angústia e sofrimento, lutava para respirar, enquanto era assada com um calor extremo e usava todas as forças que tinha para puxar o ar pelo mecanismo. Então, isso gerava um som muito parecido com o berrar de um touro, fazendo parecer que a escultura estava viva. Número 2. Metal fundido. Antigamente em Israel existiam 36 leis passíveis de punição com a morte, e a punição não era nem um pouco agradável. Como se fosse agradável você saber que vai morrer. Pois bem, temos o exemplo do culpado de incesto e adultério com a filha casada de um membro do sacerdócio, que foi condenado a ser queimado até a morte. Mas calma, você deve achar que isso não é uma novidade, afinal, existem muitos relatos históricos que remetem a esse tipo de condenação. Pois é aí que você se engana. Preste bem atenção e imagine a agonia da vítima nos eventos narrados a seguir. Eu fico impressionado às vezes como o ser humano tem criatividade para o mal. O condenado era sufocado por uma corda, e conforme a pessoa ficava sem ar e precisava fazer força para respirar, a corda seria afrouxada, e lhe jogavam metal fundido garganta abaixo. Como o corpo estava lutando para respirar com toda a força, todo o metal incandescente descia pelo esôfago até o estômago, gerando inúmeras queimaduras por dentro, o que, consequentemente, levava a pessoa a óbito e com extrema agonia. Número 3. Poena Culley. Você, com certeza, já ouviu falar do Homem do Saco. Provavelmente foi uma história que alguém te contou quando criança para te assustar. Mas aqui nesse contexto, o Homem do Saco fez alguma coisa muito errada ou desagradou alguém. Na Roma Antiga, o saco era frequentemente associado a
poena Culley, que era uma pena capital conhecida também como castigo do saco. A condenação era realizada assim: o condenado era jogado dentro de um saco e depois ele era costurado enquanto o infeliz condenado estava ali dentro. Mas antes de jogar o camarada dentro do saco, ele era espancado ou chicoteado até perder as forças. Para completar, costumava-se colocar animais junto com ele, junto com o pobre coitado dentro do saco, como cobras, galinhas, macacos ou cães. Mano do céu, eu juro que eu fiquei com mais pena dos animais. Número 4. Esfolamento. Aqui, o próprio nome já diz do que se trata. A pele da vítima era completamente removida do seu corpo. O procedimento era feito através de incisões com facas afiadas, começando pelas pernas, nádegas, que é o bumbum, e o tronco, removendo a pele da pessoa da forma mais intacta possível. Essa prática tenebrosa foi comum em vários períodos da história e em lugares diferentes, como na Roma Antiga e na Inglaterra medieval e no Império Otomano. No Império Assírio, por volta de 911 a 609 a.C., os reis gostavam de esfolar seus inimigos, especialmente seus líderes que se rebelavam. Imagina que inferno era viver nessa época. Tinha ditador para tudo quanto é lado. A prática ainda era motivo de orgulho, além de servir de aviso. E em alguns casos, as vítimas eram colocadas em estacas e suas peles penduradas nas paredes da cidade. Caraca, imagina o cheiro de carne podre. Número 5. Corte de cintura. Olhando pelo nome, você já deve ter uma ideia do que está por vir. Mas te garanto que é bem pior que isso. Li Si era um escritor político e filósofo que viveu no início da China imperial, lá por volta de 208, 280 a.C., mas acabou sendo condenado por Zhao Gao, que ordenou sua execução seguindo o método das 5 dores. Eles começavam cortando o nariz da vítima, depois os pés, seguindo pelas mãos, depois o pênis e os testículos, e finalmente cortando-lhe o corpo ao meio pela cintura. O que é Jogos Mortais comparado com isso, hein? Número 6. Olho por olho. No antigo Império Babilônico, lá por volta de 1800 a.C., na região que é conhecida hoje como Iraque, estava ocorrendo uma tremenda obsessão para com o equilíbrio. A lei do talião era fundamental. Então, dessa forma, se um homem arrancasse os dentes de outro indivíduo, ele também perderia seus dentes. E os perjúrios, ou seja, os mentirosos, perdiam a língua, levando ao pé da letra a expressão olho por olho, dente por dente. Mas essa lei, mesmo parecendo muito justa, tem seu porém. Este equilíbrio também foi alargado à pena de morte. Então, se alguém fosse pego roubando de uma casa em chamas, por exemplo, o ladrão era atirado dentro do prédio em chamas. O cara roubou, fez o mais difícil, que foi sair do prédio pegando fogo. A galera joga ele lá dentro. Número 7. Crucificação. Vamos dar continuidade nesse estilo de condenação que, com toda certeza, você já ouviu falar. Acredito que seja a mais famosa de todo o planeta. A Roma Antiga, de novo, era um lugar extremamente brutal e impiedoso, além de ser extremamente classista. Para você ter uma pequena noção, se um escravo fosse a julgamento, o tribunal só aceitava provas obtidas mediante a tortura do condenado. Então, você já tem uma ideia do nível da coisa. A crucificação era normalmente usada para punir escravos e romanos de segunda classe. A punição consistia em deixar o condenado nu, bater e chicotear o crucificado enquanto ele carregava a cruz até o local onde seria crucificado. Na chegada, suas mãos e pés eram amarrados e em seguida pregados na cruz, para que qualquer soldado pudesse esfaquear, bater e humilhar a vítima. Embora seja bem contraintuitivo, ser crucificado de cabeça para baixo era um sinal de misericórdia. Afinal, o crucificado morreria mais rápido desse jeito. Estas execuções eram feitas nos locais mais públicos possíveis,
para humilhar totalmente o indivíduo. Aí eu te pergunto, é normal isso? Na moral, tu não vê bicho fazendo esse tipo de coisa. Escafismo. Mano, na moral, se tu acha que as 7 primeiras eram muito ruins, tu nem imagina a crueldade que é essa daqui. Também conhecido como método de tortura de barcos, Mitrídates, um soldado que viveu no Império Persa, em um banquete ficou bêbado e traiu a confiança do rei. O rei, envergonhado e furioso, ordenou que sofresse o castigo mais cruel do mundo, o escafismo. Primeiro, coloca-se o condenado em um local rodeado de água dentro de um barco. Então, outro barco era colocado em cima, deixando de fora somente os braços e pernas. Depois disso, a pessoa era forçada a beber leite e mel, sendo espalhado também o alimento por todo o seu corpo. Após algum tempo, moscas e parasitas se juntavam em cima da pele exposta ao sol, e no processo a pessoa sofria uma severa diarreia. Inicialmente, os parasitas se alimentavam das fezes e depois do corpo do próprio coitado, de dentro para fora. Segundo relatos, Mitrídates demorou uns 17 dias no barco até finalmente morrer. Eu avisei que a última era pesada. Caramba, 17 dias ali agonizando, que ele basicamente vai morrer de fome e os bichos estão comendo ele, né? Apodrecendo, né? Ai, que horror. Meu Deus. Então, seu pequeno masoquista que ficou comigo até aqui, aproveita e se inscreve aqui no canal para me ajudar a trazer mais conteúdo estranho assim para você. E comenta aqui embaixo o próximo tema que você quer ver aqui no canal.